Vamos lá, galera. Página 62, correção de matemática 1, módulo 4, equação do segundo grau. Questão número 1. O valor da maior das raízes da equação é, equação do segundo grau, fórmula de Bhaskara, né? X igual o valor da maior das raízes. Muito bem. Resolvendo. X igual menos b, menos 3, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, sobre 2 vezes a. Muito bem. O que a gente tem aqui? X igual menos 3, mais ou menos. Quanto que deu esse delta aqui dentro? Esse é o tal do delta. 3 ao quadrado, 9. Menos 4 vezes 2 vezes 1, 9 menos 8, que é 1, que é a raiz quadrada de 1, também é 1. Sobre 2 vezes 2, que é 4. Daqui sai um x' e sai um x duas linhas, né? Conforme a gente revisou no vídeo. Usando o sinal de cima, menos 3 mais 1, menos 2. Sobre 4, simplificando, menos 1 meio. Usando o sinal de baixo, menos 3 menos 1, menos 4, que dividido por 4 dá menos 1. Então, como ele quer o maior valor, obviamente, menos meio é maior do que menos 1. Ok? Resposta certa, como consta no nosso gabarito, letra D. Questão de número 2. Um quintal tem a forma de retângulo. Vou fazer o desenho aqui em cima. O quintal tem essa forma aqui, ó, retangular. Tá ok? Os 4 ângulos de 90, lados opostos paralelos, conceito geométrico de retângulo. Tal que a medida de um dos seus lados é o triplo da medida do outro. Então, se esse lado vale x, esse lado vale 3x. Logo, esse também vale 3x, lados opostos iguais. Esse também vale x. E o seu perímetro em metros, a gente representa o perímetro por 2p, ele é igual à sua área em metros quadrados. Então, o perímetro em metros é igual à área em metros quadrados, né? Porque unidades de área são sempre unidades quadráticas. E unidades de perímetro são lineares, né? Porque são comprimentos. Nesse caso, quanto mede o maior lado do quintal? Bom, quem é o perímetro? Não é a soma de todos os lados? 3x mais 3x, 6x. Mais x, 7x. Mais x do lado de cá, 8x. Né? 8x é igual à área. A área de todo o retângulo é o produto das suas dimensões. X vezes 3x. Portanto, jogando todo mundo para o primeiro membro, x vezes 3x, 3x ao quadrado. Menos 8x, né, que se o cara muda de lado, ele muda de sinal, igual a zero. Esse é um tipo de equação do segundo grau incompleta, né, quando c é zero. Aí a gente nem precisa usar a fórmula de Bhaskara como usamos na número 1. Podemos simplesmente colocar o x em evidência. Então, a gente tem x que multiplica 3x menos 8 igual a zero. Coloquei um x para fora, tirei um x daqui, tirei um x daqui. O que sobra fica dentro dos parênteses. E aí a gente tem aqui, então, um produto de dois números, porque x é um número e 3x menos 8 é um número. Então, a multiplicação de dois números está dando zero. Como que isso é possível? Se um dos caras for zero. Então, ou esse cara é zero, ou esse cara é zero, né? Então, x' eu já sei que vale zero. E que não vai me servir porque x é lado de um retângulo. E eu não posso ter, no meu conjunto universo, lado de um retângulo nulo, né? Não teria lógica. Agora, resolvendo aqui o final dessa historinha aqui, ó. Então, a gente tem o quê? Que x é igual a 8, que passou para cá positivo, dividido por 3,
que estava multiplicando. Então, esse x duas linhas é o que está valendo para nós, né? Então, esse lado aqui vale 8 terços e esse lado aqui vale 3 vezes 8 terços. Ou seja, o maior lado vale 8 metros. Ok, senhores? Muito bem. Na questão de número 3, a gente tem a seguinte situação. A soma das soluções inteiras da equação x² mais 1, que multiplica, x² menos 25, que multiplica, x² menos 5x mais 6, igual a 0, é. Vamos lá. Pelo mesmo conceito aqui, né, que eu usei aqui para vocês, para resolver essa equação, eu tenho uma multiplicação de dois números dando 0. Logo, ou um deles é 0, ou o outro é 0. Aqui, eu tenho a multiplicação de 3 números dando 0. Então, ou esse cara é 0, ou esse cara é 0, ou esse cara é 0. E torno a dizer que é uma questão de lógica. Por quê? Pensa em números multiplicados dando 0. Isso só vai ser possível se pelo menos um deles for 0. Então, eu estou usando, né, uma sintaxe de ou, de pelo menos um, ou outro, ou outro. Então, vamos ver. X mais 1 sendo igual a 0, o que vai acontecer? X² mais 1. X vai ser mais ou menos a raiz quadrada de menos 1. Opa! Raiz quadrada de um número negativo não é real, logo não pode ser um número inteiro, né? Estaremos vendo já do terceiro para o quarto bimestre que esse número aqui, na verdade, é um número complexo, tá? Então, para nós, não serve, porque eu quero a soma das soluções inteiras. Essa primeira equação tem duas soluções, sim, mas não são inteiras, porque sequer são reais. X² menos 25 igual a 0. Ora, então x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 25, que me leva a crer que x vale mais ou menos 5. São duas raízes inteiras? São. Então guarda. Ele quer a soma de todas elas. X² menos 5x mais 6, o que a gente tem? A gente poderia fazer pela fórmula de Bhaskara como eu fiz a número 1, mas eu vou usar a regra da soma e do produto. X' vezes x² tem que dar o C. X' mais x² tem que dar o simétrico do B. Então, quem é o simétrico do B? O oposto aditivo de B? 5, né? Que eu vou considerar aqui primeiro menos B, ok? Essa é a regra da soma do produto quando o A vale 1. Aí eu vou pensar, como é que eu faço isso, professor? Muito simples. Como o A vale 1, eu posso fazer desse jeito. Dois números que multiplicados dão 6 e somados dão 5, porque no B tem que ser o contrário. Aqui é o sinal. Quais são esses dois números? Que multiplicados dão 6 e somados dão 5. 2 e 3. Então, x' vale 2, x² vale 3. Se você resolver por essa forma, você vai achar o mesmo resultado. Ok, senhores? Muito bem. Bom, mas eu quero a soma dessas raízes. Então, eu tenho que somar menos 5, soma, vou botar aqui, menos 5, mais 5, mais 2, mais 3. Por que eu não vou somar as outras? Porque essas duas aqui não são inteiras, então não serve, ele quer a soma das inteiras. Bom, mais 5 menos 5, 0. 2 mais 3, 5, como consta no nosso gabarito. Ok, senhores? Então, para finalizar o nosso último exercício do Praticando Aprendizado, um probleminha. Um probleminha que diz o quê? Um móvel de R$360 deveria ser comprado por um grupo de rapazes que contribuíram em partes iguais. Contribuiriam, né? Se deveriam ser comprados, mas enfim. Como 4 deles desistiram, os outros precisaram aumentar sua participação em R$15 cada um. Qual era a quantidade inicial de rapazes? Bom, os R$360, eles iam ser divididos por X rapazes.
Aí aconteceu um probleminha aqui, o cara pá, aquela coisa toda, 4 deles desistiram. Então, os mesmos R$360 passaram a ser divididos, então, por x menos 4 pessoas. Obviamente, elas vão pagar o que R$360 dividido para x pessoas pagariam, mais R$15. Essa é a modelagem do problema. Logo, a gente vai ter o quê? Uma soma de frações com denominadores diferentes, né? MMC. E aí eu passo um traço de fração no primeiro membro e passo um traço de fração no segundo membro. E pergunto aos senhores, qual é o MMC entre x, 1 e x menos 4? X que multiplica x menos 4, não é isso? X que multiplica x menos 4. Muito bem. Que dividido por x dá x menos 4. Que dividido por 1 vai dar x que multiplica x menos 4, ou seja, x ao quadrado menos 4x. Que dividido por x menos 4 dá x. Muito bem. Agora distribuindo. X vezes 360, 360x. Menos 4 vezes 360, menos 1.440, né? Menos 1.440. Não é isso? 36, 72, 144. Muito bem. Mais... Vou até passar esse sinalzinho um pouco mais para cá, bem que tinha que ser do tamanho que eu fiz, né? Mais 15x ao quadrado, né? Multiplicando 15 por x ao quadrado, menos 60x. Ok? Distribuindo aqui, ó, agora. E do outro lado, né? Do outro lado, o que a gente vai ter? 60x aqui. Do outro lado, a gente tem... Aqui é x que multiplica x menos 4. X vezes 360, 360x. Agora que os dois membros estão divididos pelos mesmos termos, eu posso simplificar. Por isso que nesse caso é bom fazer o MMC de todo mundo, né? Mesmo que, de repente, um dos membros não precise. Porque depois você acaba com a fração e todos ficam felizes para sempre. Aí, esse 360 também pode cortar com esse, porque são termos iguais dos dois lados da igualdade. É uma balança. Eu retirei a mesma coisa, eu mantive o equilíbrio. E aí sobrou para mim a seguinte brincadeira. 15x ao quadrado menos 60x menos 1.440 igual a 0. Muito bem. Para que isso não fique uma conta muito grande, eu posso dividir toda a minha equação por 15. E aí, como é que fica a minha equação? Fica x ao quadrado menos 4x, né? 15 dividido por 15 dá 1, 60 dividido por 15 dá 4, e 1.440 dividido por 15 dá menos 96, igual a 0. Eu vou jogá-la aqui para cima porque está com mais espaço. X ao quadrado menos 4x menos 96 igual a 0, eu posso ou resolver pela fórmula de Bhaskara ou até mesmo pela regrinha da soma do produto que eu também usei aqui. O que eu vou pensar, professor? De novo, o A é 1. Então eu posso pensar assim, ó. Dois números que multiplicados dão menos 96 e somados dão 4, porque no caso do B tem que trocar o sinal. Então, chego à conclusão de que x' é igual a menos 8 e x duas linhas é igual a 12, porque o produto deles dá o C e a soma deles dá o simétrico de B. Mas note que x são pessoas, quantidade inicial de pessoas. Se eu colocar menos 8 é porque morreu 8, né? Então não serve. X só pode ser, então, 12, conforme consta no nosso gabarito. Ok, senhores? Disponibilizarei, junto com esse vídeo, o gabarito comentado do módulo. Boa noite.